partir do verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus. Então aparecerá o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os confins, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém. Pai, em nome de Jesus, dê-nos graça, sabedoria, que o teu Santo Espírito, Paizinho, dê, Senhor, a nós um pouco mais do teu entendimento, Pai. Que o Senhor venha no coração de cada um agora, para que tenhamos a certeza, Paizinho, que somente o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, derrame agora o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Para que nós possamos nos orientar, estamos vindo desde lá de Daniel, desde o capítulo 9, desde as 70 semanas, falando a respeito dos últimos dias. Na última vez nós falamos um pouquinho sobre a grande tribulação. Serão 7 anos, 3 anos e meio, de uma paz, um domínio que trará o anticristo à berlinda, e 3 anos e meio de pura dor, algo não visto, algo não medido. Como já disse aqui, eu não quero entrar em doutrinas que se estabelecem hoje. Devido a muitos estudos, muitas pessoas chegaram a algumas conclusões. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem uma interpretação e ela pode ser pessoal, essa interpretação. Eu posso ler esse texto aqui 10 vezes seguidas e ter 10 interpretações diferentes do mesmo texto. E tudo depende de várias coisas, depende do momento, depende da história, depende do que você está passando, né? Alguns dizem que a igreja não passará pela grande tribulação. Alguns dizem que a igreja passará para parte da tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Outros dizem que a igreja passará por completo a tribulação. Eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater que a igreja precisa estar preparada, não importando o dia, a hora, nem o momento, mas que ela esteja preparada para ouvir o som da trombeta. Para que ela esteja preparada aquilo que o Senhor está nos dando de condição de conhecimento, para que nós cheguemos ao arrebatamento, como um povo santo, um povo escolhido. Quando eu paro para analisar isso, e quando eu me disponho a ter esse tipo de atitude, a minha vida precisa ter o quê? Retidão. A minha vida precisa ter o quê? Uma comunhão plena com Deus e com os irmãos, porque é isso que Jesus deixa como 2 mandamentos bem claros para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós mantemos esses 2 mandamentos bem simples dentro do nosso coração, nós caminhamos com Deus, caminhamos com aquilo que Deus tem preparado para nós. Por quê? Por que amar a Deus sobre todas as coisas?
Amar a Deus sobre todas as coisas é todas as coisas. Trabalho, família, igreja, situações, problemas, dificuldades. É amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente precisa entender que nós somos chamados para sermos servos. Quando nós somos chamados para sermos servos, a própria palavra nos diz servir, servidão. Jesus veio como homem para ser servo de todos. Jesus não te chamou para ser advogado, Jesus não te chamou para ser juiz, Jesus não te chamou, desculpa, vou até falar contra mim, Jesus não te chamou para ser pastor, Jesus não te chamou para ser apóstolo, bispo, diácono, diaconisa, Ele primeiro te chamou para ser servo. Eu não estou aqui a não ser para ser servo. E quando eu sou servo, eu já linko ao segundo mandamento de Jesus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você gostaria de ser amado? Como é que você gostaria de ser amado dentro da igreja? Hein? Se eu perguntar isso mais uma vez, você talvez comece a falar algumas palavras. Não, eu quero ser amado da seguinte maneira. Eu quero chegar aqui e ter um cafezinho gostoso. Receber um abraço, um beijo, um carinho, uma pergunta, você está bem? Está com algum problema? Obrigado, Alberto. Pode ir falando. Está com algum problema? Aqui, eu cumprimentei a irmã Júlia. E a irmã Júlia chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma pessoa que está doente, está com uma infecção urinária muito forte. Qual é a posição do servo? Vamos orar juntos. Mas não só orar, é depois saber como é que ela está. É ter a pré-ocupação, né? É você se ocupar com aquilo na sua mente, no seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque precisamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Precisamos estar preparados para que isso aqui seja cumprido em nós e nós estejamos, independente se antes, durante ou depois, nós estamos prontos para passar por qualquer que seja a situação, mas para passar qualquer que seja a situação, nós temos que estar como servos. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesta manhã, é que eu preciso ser servo. Se você me permitir, eu não sou muito fã disso, mas eu gostaria que você falasse a essa pessoa, eu quero aprender a te servir. É difícil isso, hein? É muito difícil. Porque se a gente for passar e parar para aprender um pouquinho a respeito dessa questão de servidão, ela é uma palavra de amplos poderes. Amplos poderes para, às vezes, amassar você, destruir você. Porque o servo normalmente, ele é, como é que eu vou dizer, apertado na sua vida. Por que ele é apertado? Porque ser servo não é fácil. Ser servo é, às vezes, você ouvir certas coisas que você não se agrada. Ser servo é você se dispor a servir pessoas que não vão dar valor a você. Jesus foi servo de todos nós e nós não demos valor a Ele. Nós não demos valor ao que Ele fez na cruz do Calvário. Porque, invariavelmente, a gente joga pedra na cruz. Primeira pedra na cruz que a gente joga é o nosso pecado. Segunda pedra na cruz que a gente joga é como a gente trata as pessoas que estão ao nosso redor. Tem os ogros da vida, né? Eu, às vezes, sou meio ogro. Eu tenho que me dar uma ajustada. Você conhece algum ogro? Conhece algum xereque aí?
Você? Você é meio ogra? Como é que é? Fiona? E o Shrek? A gente tem que tomar cuidado com isso, meus amados. Por quê? Porque isso é jogar pedra na cruz, desculpa. Por mais que Jesus desse palavras de correção, ele dava palavras de correção com amor. Ele não dava palavras de correção macetando a pessoa, porque ele era servo. O exemplo de servidão, ou o ápice de exemplo de servidão de Jesus, é quando ele está ali reunido com os seus discípulos, e ele lava os pés dos discípulos, e ele lava o pé de Judas, e ele sabia que Judas o iria traí-lo. Ele sabia que aquela pessoa que estava levando ele à cruz, ele foi lá e lavou os pés dele. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu e a pastora Patrícia estavam passando uma situação muito parecida. Uma pessoa que a gente sempre teve à disposição e de uma hora para outra a pessoa está fazendo umas coisas assim que a gente nem imaginava que ela pudesse fazer, e está fazendo, e está fazendo, e está fazendo, e está fazendo. Às vezes vem aquele misto de raiva, vem aquele misto de sentimentos que não são agradáveis, mas o que a gente tem que fazer como servo? Orar. Entrar na palavra de Deus e entender que a palavra de Deus diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor, é suportar. Ser servo é suportar situações na nossa vida que nós nem imaginamos, nem temos noções para isso, mas Jesus me suportou e Jesus está suportando você nessa manhã, através da cruz. E aí eu lhe pergunto, você tem realmente carregado sua cruz? Como a Bíblia diz, carregue a sua cruz, faça o que é necessário, porque, amados, eu vou ler a partir do 36 agora, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque está sendo preparado o grande dia do Senhor. Lembre-se, 70 semanas de Daniel, já foram completas 69, estamos próximos da última semana, a grande tribulação, e ela está aí para vir, e ela está a passos largos, na minha opinião. A preparação das coisas estão muito mais urgentes do que a gente imagina. Eu creio que Deus, como diz a sua palavra, que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos, e eu quero dizer que eu quero ser escolhido. E você, quer ser escolhido? Você quer ser a escolha de Deus nessa terra? Para você ser a escolha de Deus nessa terra, você tem que ser servo. Se você não for servo dentro daquilo que você precisa ser como cristão, não adianta, você vai sucumbir. E aí eu paro para pensar que nós somos julgadores de nós mesmos só até a segunda página, porque a segunda página sempre julgamos os outros como os problemas. Os outros que são os problemáticos, nós nunca somos. Eu sou problemático para dedéu. Mas graças a Deus que eu tenho um psicólogo que é Jesus. Graças a Deus que eu tenho um psiquiatra e ele me dá um remédio de tarja preta. Hoje a minha não é de tarja preta. Hoje a minha é de tarja roxa. Qual que é a sua tarja? A sua é preta? A da Cleo é branca. A sua é florida, Bia? Hoje tem para todo tipo de tarja, né? A preta é da boa. A nossa Bíblia vai ser preta, tarja preta. Então eu fico imaginando que nós precisamos tomar uma posição definitiva, porque, amados, a gente tem se preocupado com tantas coisas, mas a gente não tem se preocupado com aquilo que é a verdade sobre as nossas vidas, de sermos servos do Deus Altíssimo nessa terra, e de nós nos parecermos com Cristo, como diz Romanos capítulo 8, que o verdadeiro propósito da Bíblia para nós, propósito da Bíblia para nós, é nós nos parecermos com Cristo. Cristo foi o maior servo. E ele dizia isso: seja servo de todos. Obviamente que ontem aqui nós tivemos um tempo de comunhão tão gostoso, né? Aliás, desde quinta-feira. E eu até achava que tinha alguma coisa naquela sala, amados, porque se alguns não acompanham o WhatsApp, eu vi os vídeos e eu falava assim, tem alguma coisa errada dentro dessa sala. Alguma fumaça estranha está acontecendo lá. E eu pensava que aquele cantor,
Maresia, maresia. Estava acontecendo alguma coisa lá dentro, porque elas estavam muito doidonas. Você não viu, Ju? Quem ama Jesus é maluco, obrigado. Era um manjericão. Mas puxa, posso falar uma coisa para vocês? Isso para mim é um sonho. Porque é a alegria do Senhor, mesmo em meio a tantas situações que a gente passa desde a nossa casa. Às vezes, para as pessoas de fora da nossa casa é incompreensível a gente ficar aqui um tempão. É tão complicado, né? Porque a gente abre mão de muitas coisas para estar aqui, mas Jesus abriu mão da vida para dar vida a você. Jesus abriu mão de um algo tão mais importante para que nós pudéssemos ter a condição de ter esses momentos de alegria. Pode ter certeza que essas mulheres criaram um laço de amizade único. Não é, Cida? Eu não participo mais dessa formatação do nhoque. Não, porque eu na sexta eu fui amacetado lá dentro. Vocês não estavam. Ficou só eu, a Patrícia, a Cida e a Alessandra. O que me destruíram ali, como homem, eu falei, não faço mais nada. Um pouquinho antes também, eu fiquei, imagina todas essas mulheres falando de nós, Davi. Hein? Inimaginável. Nós não somos fáceis, os homens não são fáceis. Mas as mulheres pensam que elas são maravilhosas. E aí eu explico que nós todos não somos nada fáceis. Porque não somos servos. Eu fico imaginando que quando Jesus está preparando tudo isso aqui para nós, nós precisamos tomar uma posição definitiva de estarmos sendo escolhidos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus falando, não sois vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi. E se Ele me escolhe por algum motivo. Qual é o motivo que Ele me escolhe? Ele me escolhe porque eu tenho fé que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador e que eu vou me parecer com Ele. Você está na hora de parecer com Cristo. Parecer-se com Cristo é ser servo. Servo do Deus Altíssimo, servo daqueles que estão ao nosso redor. Não é fácil, mas a gente precisa ser. A gente precisa ceder mais. Eu preciso ser uma pessoa mais próxima daquilo que Deus tem como sonho para mim. E eu acho que hoje pela manhã, quando eu vou participar de um momento tão especial como esse, que é a ceia, se eu não fizer a reflexão que eu preciso me parecer com o Senhor, eu não consigo ser participante de uma ceia verdadeira. Eu não consigo ser participante daquilo que é real, daquilo que é posto à minha frente. Sabe, amados, eu olho hoje para os dias, eu olho hoje para a igreja. Eu dizia a Vilma na quarta-feira, foi quarta, né, que a gente conversou? Eu dizia a Vilma, eu tenho estudado tanto a Bíblia, tenho feito tanto estudo que eu estou ficando meio louco já. E aí eu paro para pensar que às vezes a gente fica tão teórico e pouco praticante. Meu irmão falou isso, a gente estava discutindo várias coisas, daqui a pouco ele solta uma frase assim, a igreja precisa ser menos teórica e mais prática. Eu falei, é verdade. Eu preciso praticar mais aquilo que a Bíblia me fala do que eu saber mais. Eu tenho aprendido tanta coisa. Puxa, eu poderia ficar aqui com vocês 2 horas das coisas malucas que eu tenho tentado entender. Mas será que isso é tão valioso do que eu chegar para vocês e falar assim, irmão, eu quero te servir. Irmão, eu quero te ajudar. Irmão, eu quero orar por você. Irmão, eu sei que às vezes você não é tão compromissado quanto eu, mas eu quero estar junto com você para quem sabe você ser mais compromissado. Porque existem diferenças dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, é nós como corpo. Um é o dedo pequenininho do pé.
O outro é o braço. O braço é mais forte que o dedo pequenininho do pé, só que sem o dedo pequenininho do pé, a pessoa fica sem equilíbrio. Sabia disso? Então todo mundo é importante no mesmo grau. Todo mundo vale a pena. Você vale a pena, meu amado. Porque Deus te escolheu e deu seu Filho amado Cristo Jesus, morreu na cruz, e o sangue dele vertido deu a você a condição de você ter o perdão dos pecados através da ceia. Ah, mas é só através da ceia? Lógico que não, meu amado. É qualquer hora. Só que eu preciso ser servo. E eu sei que o mundo hoje tem nos arrebatado a tantas situações, a tantas vontades. Eu fico olhando às vezes para o Rodrigo. O Rodrigo passou uma situação aí, de uma foto, né? Não foi fácil. Talvez ele tenha sentido pelos amigos. Mas o mundo é isso. O ser humano é isso. Eu fico preocupado com os nossos jovens. É só você olhar um pouquinho aqui dentro da nossa própria igreja. Quantos jovens nós temos hoje aqui? Eu vou falar jovens, abaixo de 60 anos. Abaixo de 70. Mas se a gente for pensar jovens, e sempre que eu aprendi desde pequeno que jovem é aquele que não casou ainda. Para a igreja, na instituição, é aquele que não casou ainda. Então a gente tem a Patrícia, a gente tem o Diego, a gente tem o Rodrigo e a gente tem a Bia. 4 jovens. E por quê? Porque hoje o jovem tem tanta opção. É muita opção. É tanta comunicação para eles, que eles vêm aqui para a igreja e falam assim, vou depois. Só que o depois pode ser muito depois. E não dá tempo de ser depois. E quando eu falo isso é porque talvez nós, que temos um pouquinho mais de idade, estamos deixando de ser os servos que nós deveríamos ser. Porque nós, os que temos um pouquinho mais de idade, precisamos aprender que quando nós somos servos, nós precisamos amar mais, perdoar mais e estar à disposição. A gente tem comentado sobre um jovem que era da nossa igreja, que toda vez que nós o vemos aí pelas ruas, a gente fica com o coração partido, porque a gente sabe que ele está fazendo coisas que não são agradáveis a Deus. Ele sabe que está numa situação difícil. Ele sabe que está numa situação complicada. A gente ora, a gente tenta se aproximar. Como é complicado hoje. E aí eu falo como é que é o papel da igreja. Egoísta. Você é um egoísta, sabia? Porque você não se dispõe nem a orar por essa pessoa. Você não se dispõe a dar 10 minutos da sua vida para estar na presença do Senhor no seu dia. E aí eu fico parando, imaginando, poxa, a gente lança o projeto, vamos adotar uma cadeira. Qual é o esforço de você adotar uma cadeira? Pastor, eu vou limpar ela, é bom mesmo. Mas não é só limpar. É preenchê-la. É preencher. Você já preencheu a sua cadeira? Não. Vamos ser sinceros, quem preencheu a cadeira já esse ano aqui? Eu estou tentando. Muito bem. Tá mesmo, já veio, né? É mesmo. O Caio falou que vai vir? Que bom. E se vocês perceberam, eu estou fazendo uma autocrítica. A nossa igreja está chegando gente nova, mas está chegando porque Deus está trazendo. Deus está trazendo. A pessoa passa na porta da igreja, eu sinto vontade de entrar lá, graças a Deus. Porque acho que Deus está achando graça e está vendo que pelo menos a gente está tentando ter um coração puro. Mas a pessoa entra. E nós não estamos indo atrás, porque não somos servos. É gostoso ver o Inhocão, porque o Inhocão, eu vejo vocês
todos juntos, essa alegria, ela expande. Imaginem as pessoas terem essa alegria que nós temos aqui dentro. Valeu a pena, Marisa, ter vindo trabalhar? Você gostou? Foi bom, né? Você deu risada? Elas falam muita besteira? Ah, não, ainda bem. Mas eu fiquei impressionado. Até o Júlio apareceu aqui e lavou louça. Até eu lavei louça. E eu não sou de lavar louça na minha casa. Ué, eu vou mentir? Às vezes a gente precisa ser mais servo, mas a partir da nossa casa, a partir das situações da nossa vida. E amados, se vai passar ou não pela grande tribulação, já estamos perto da última semana. Como é que você está hoje? Qual é o seu posicionamento diante do Senhor? Porque nós estamos falando dos últimos dias já há mais ou menos 3 ou 4 semanas, e eu fico olhando às vezes que você não está se apercebendo de que estamos muito mais próximos do que nós imaginamos, e que as coisas estão batendo às nossas portas, e você fica aí, apenas olhando para os olhos e os problemas dos outros, mas não olha para o seu primeiro. Olhe para o seu agora, em nome de Jesus, porque se quer participar da ceia, já comece pedindo perdão ao Senhor. Senhor, eu preciso ser mais servo, porque você está tacando pedra na cruz. Ah, mas pastor, como é que eu faço? Tem tanta coisa para fazer. A primeira delas é você vir na oração aqui na sexta-feira, às 7 horas, orar. Ai, pastor, você não tem ideia como é bom orar. Como é valioso. A irmã Nice vem aqui toda sexta. E eu não sei como é que ela encontra tanta palavra para orar. Tanta situação para interceder. E você sabe que ela intercede por você toda sexta-feira? Toda sexta-feira. E eu aprendi isso na minha vida durante todos esses anos no ministério, que tem algumas pessoas que são as nossas colunas. Nós perdemos uma. Josair era uma dessas colunas. A outra está ali. E o dia que nós perdemos? Ou você pensa que a Nice é eterna? Para esse mundo, a Nice não é eterna. E o dia que ela passar? Quem vai ser a nossa coluna? Quem quer ser uma coluna da igreja? Quem quer ser uma coluna da igreja? Olha como é difícil, estou perguntando, e tem pessoas que ainda, né? Duro isso. Duro. Por isso que eu peço, Deus, dá mais 100 anos para Nice, porque eu não sei quem vai assumir a situação. Coluna, a palavra de Deus fala isso, são colunas de justiça. Pessoas que se dispõem secretamente a orar por mim e por você. Somos servos do Deus Altíssimo. Obrigado, Luiz. Somos servos do Deus Altíssimo. E nós não estamos nos preparando para isso. E aí, eu leio aqui, verso 36. Porém, daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa semana teve uma discussão sobre isso. Deixa eu pontuar, amados. Não sei se acompanharam um pouquinho, mas, poxa, se Jesus faz parte do Deus triuno, Ele sabe ou não a hora que Ele vai vir? Amados, preste atenção, a Bíblia fala, e eu quero ser simplista nisso. Justamente por causa disso que eu quero deixar pontuado. Aqui, ele era homem, filho do homem, servo do Deus Altíssimo, demonstrando submissão e obediência ao Pai. E mostrando que quem sabe é o Pai. Se a ordem será dada pelo Pai e ele sabe ou não, é ele que sabe junto com o Pai. E ele quer demonstrar que nós devemos ser obedientes e submissos àquilo que Deus quer. Porque muitas vezes a gente acha que sabe tudo e quer tudo. Não, mas está aqui, eu estou pronto, já sei. Não, Jesus está demonstrando, você não tem que saber nada, você tem que ser servo. Porque quando a gente sabe das coisas, a gente se acha
poderoso para determinar as coisas para nós mesmos e queremos ter o controle da situação. Jesus está demonstrando aqui, o controle é de Deus. O controle é de Deus. Entregue a sua vida total no controle de Deus. Será que você pode fazer assim? Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Difícil, hein? Sim. Se você fez de coração, você vai ver que a coisa vai encurtar os seus 4 cantos. Porque ele vai falar assim, isso aqui não é bom para você, ele vai tirar. Você não entregou o controle? Você não entregou o controle? Então entrega de vez. Ah não, mas eu gosto. É meu. Nada é seu quando você entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Tudo é de Deus. Jesus fez isso. Ele simplesmente, Deus, está aqui. Não preciso saber. O que eu preciso saber é ser teu filho. Jesus sabe? Deve saber. Me importa? Não. O que me importa é ser salvo. O que me importa é a minha vida nas mãos de Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília de noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Nós não sabemos, mas devemos estar preparados, amado. Jesus está à porta. E eu quero que você aprenda que isso aqui já está acontecendo. Olha só que louco. As pessoas estão trocando seus casamentos, as pessoas estão se defraudando nas pornografias, nas adulterações da vida, nas corrupções. O mundo está cada dia pior e vai piorar, porque é bíblico. Dias de Noé, Jesus fala. Como é que estavam os dias de Noé? Estavam completamente destruídos, a sociedade totalmente acabada. E nós estamos com uma sociedade totalmente acabada. Nós acabamos de ver uma semana que passou-se 4 dias de juízes se degladiando, falando de coisas. E a gente sabe que está errado e os caras defendendo que está errado. Juízes, pessoas que nós escolhemos para que possam julgar as nossas ações. Então eles estão dizendo o seguinte: olha, deixa aí o errado que não tem problema. É isso que eles falaram para nós. E aí a gente olha para nós hoje e a gente está deixando isso também acontecer, sabia? Deixa o pecadinho aí, não tem problema. Deixa a minha desobediência aí, não tem problema. Deixa a minha situação aí, não tem problema. É assim que nós estamos. É dessa maneira que nós estamos. Pelo amor de Deus, meu amado. Nós não sabemos a hora nem o dia. E se eu não estiver preparado, eu vou ficar. E aí a gente, para entender melhor como vai ser, abra comigo lá em Apocalipse capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte.
E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E eis, e os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Haverá uma trombeta. O Natan fica tirando sarro quando eu imitei uma trombeta aqui. Mas eu gostaria que vocês vissem comigo agora algo que mexeu comigo. Eu queria que vocês que estão aqui, da Júlia, Nice, Cida, Vera, quiserem sentar aqui, porque eu acho que daqui para cá dá para todo mundo ver. Eu queria mostrar algo para vocês, que eu acho que relata um pouquinho isso e vai mostrar para você um pouco daquilo que será. Prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Acontecendo? Meu Deus! Gente, o que tá rolando? Eu não quero ser esse. E eu lhe pergunto, você quer ser esse? Vai ser assim. Literalmente assim. A trombeta tocará. Talvez você esteja lá no seu trabalho. Talvez você esteja voltando do seu trabalho. Talvez você esteja na sua casa. Eu quero ter a certeza que eu serei um daqueles que estará subindo ali. Mas eu gostaria muito que você estivesse comigo. Vamos juntos? Pai, em nome de Jesus. Como nós erramos tanto. Como nós somos julgadores. E tentamos, ó Pai, ter o controle de tudo e de todos. Pai, eu apenas quero ser teu servo. Servo desses que estão aqui. Perdoa-me, Senhor.
Perdoa-me às vezes por ser intransigente dentro da minha casa. Perdoa-me, Senhor, por ser tão teimoso em tantas situações, mas eu quero ser servo. Eu gostaria tanto, Senhor, de poder dizer, Senhor, que todos nós juntos estaremos nesse momento da trombeta, sendo sim levados ao Pai e chamados pelo nome. Perdoa dos meus pecados, Senhor. Perdoa-me, Pai. Limpa-nos agora, Senhor. Limpa-nos agora de tudo. Dos nossos olhares, pensamentos. Que a gente consiga fazer, Senhor, o melhor a Ti. E o melhor a esses irmãos que estão aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos esse tempo nas Tuas mãos. E que eu venha, cada dia, Senhor, demonstrar o Teu amor e a Tua servidão. Em nome de Jesus.